que a Paraxá de Berra Aloterra está tratando? Qual é a mensagem que está por detrás? Vamos ver. Qual é a mensagem que está por detrás? Qual é a mensagem? Toda Paraxá, ela traz uma mensagem. Toda Paraxá é um sha'ar, é um portal. Tá? Eu sei que é difícil, né? Para o irmão que ele vem da Grande Meretriz, né? Ele é originário da Grande Meretriz, e entender isso, né? Tá? Porque foi colocado no DNA dele, né? Foi colocado no DNA dele, tá? Que o tal do Jesus morreu e está tudo resolvido. Tá? Okay? Então você chega lá no banco, você tem uma puta dívida. Aí o conselho anulou sua dívida. Te eximir da dívida. Porra, mas por quê? Não, um ato assim de desgoverno do Itaú, né? Então, qual é a mensagem? Algum irmão quer falar aí? O capitão Osney quer falar? Qual é a mensagem? Sabe, acredito que, passando o Shavuot, né, a mensagem pode ser vista como, após nós ascendermos, né, nós nos elevarmos, que nós iluminemos a frente e ao centro, né, conforme a perspectiva. Ok. Então, o irmão está falando que existe uma coisa chamada iluminar. Então, o irmão está dizendo que a mensagem central da Paraxá é luz. Tá, isso aí. Então, a mensagem central da Paraxá é realmente luz. Tá? Ó, Eduardo. Realmente. Ó, eu fiz assim para facilitar a minha vida. Eu deixei aqui assim, ó, tá vendo? Aí eu não tenho que fazer muito esforço. Olha lá. Realmente. A mensagem principal, quer dizer, a Berra Aloterra, nos traz a mensagem da luz. Nós estamos falando de luz. Estamos falando de luz. Okay? Então nós estamos falando, né, que essa luz, que eu sou luz, mas eu tenho que ser luz voltada para a luz. Então como é que eu sou luz? Se eu estiver voltado para a luz. Ok. Tá? Interessante isso, né? Sim, então significa que eu, por mim, não tenho luz. Então eu tenho que saber receber a luz e devolver, refletir a luz. Tá? Então esse é o primeiro conceito cabalístico, né, que nós encontramos, né, em Ari Hakadosh, depois encontramos em Lusato, né, o Ranhal, depois nós encontramos no Yehuda Ashlag, tá? Todos de abençoadíssima e inesquecível memória. Tá? Então, o que é importante, né, nós entendermos nesse processo? Né? É aquilo que está lá na página 6 da nossa apostila. O Criador tem seu plano, seus termos e trabalha com eles de forma muito precisa. Tá? Então, o Criador, o Creator, né, tá? Nós sabemos que Creator não é uma pessoa, né? É estado de consciência. Eu não sei o que é estado de consciência, ninguém sabe. Inclusive, os Mekubalim nos proíbem, né, de tentarmos entender o que é consciência divina. Tá? É proibido. Tá? Dizem que aqueles que tentam ficam, inclusive, malucos. Tá? Mas para nós descermos, né, essa luz central, para nós descermos, né, para que a nossa Neshoma encontre, né, um lugar, né, tá? Encontre a conexão com o sagrado, né, ele faz isso sempre de forma muito precisa. Porque tudo, isso é que é importante, né, isso aqui é Ari Hakadosh, transescrito, né, por Yehuda Ashlag, o Baal HaSulam, né? Porque tudo é composto de 10 Sefirot. Então não tem jeito, tá? Não tem jeito. A nossa Neshoma é composta de 10 Sefirot, tá? Que são as iluminações da nossa
menorá, né? Mas a menorá aí não tem 10. Tem 7. Tá? Tem 7, é claro. Por quê? Porque aquele stop, né? Que é Horma, Bina e Keter, né? Uns falam Keter, outros falam Da'at. Nós falamos Da'at, porque Keter está fora, né? Essas 3 estão fora. Nós nunca vamos atingir um estado de Horma, um estado de sabedoria. Existe um conceito chamado presentismo e eternismo, tá? Nós estamos no presentismo. Para nós não existe presente, muito embora se chama presentismo. Olha qual coisa maluca. Né? O Mekubalem chama de presentismo, que não existe. Por quê? Porque eu sou exatamente ontem o que fui e o que serei. Eu não sei o que eu sou. É bem filosófico. Porque na hora que você raciocina o que você acabou de fazer, já é ontem. Já é ontem e você já está pensando no futuro. Entendeu? Isso chama presentismo. Tá? Agora, existe o eternismo. O que é o eternismo? O eternismo é uma linha cabalística, né? Que ela nos coloca que o tempo inteiro, tá? Eu estou no estado de infância, no estado de adolescência, no estado de maturação e no estado de terminal, né? Ou seja, é a curva, né? A famosa curva dos rendimentos decrescentes, né? Tá? Nós temos um momento que crescemos, que estabilizamos e morremos. Nós somos isso o tempo inteiro, tá? O perigeu e o apogeu. Exato, mas não vamos considerar isso aqui. Vamos considerar que nós temos 10 sépirotes. Tá? Então, aí sim, o presentismo é importante. Porque nós temos que passar o tempo inteiro analisando, fazendo Omer HaSefirot, o tempo inteiro. Puxa vida, eu falei errado, tá? Fui grosseiro com o vendedor. Tá? 5 parsuquim. O que são os parsuquim? O parsuquim são esses mundos aqui. Vocês estão vendo 5 aqui, ó? Tem 5 mundos. Tem 5 mundos. Nós, aqui embaixo, chegamos em Azia. O que é Azia? Azia é ilusão, em hebraico. É ilusão. Nós estamos em um mundo de ilusão. Nós não estamos em um mundo de verdade. Nós estamos num mundo de verdadeiro. Ilusões, tá? Então, por exemplo, a doença é uma ilusão. Vocês sabiam? Ninguém fica doente. Ninguém fica doente. Tá? Nós estamos em um constante estado de oxidação. Isso é outra coisa. É imparável. Precisa de muita caxirute, precisa de muito selênio, muito silício, né? Tudo que possa levar oxigênio para dentro da célula, tá? Mas nós estamos em estado de oxidação, não em estado doentio. O que é a doença? A doença é quando o irmão, no seu ruach, ele não consegue fazer um on-roser. Ele não consegue metabolizar a luz que vai retornar. Vocês podem estar certo. Todo mundo que está doente é carente de hesed. Carente de ajuda, de ajudar o próximo. Vocês já repararam que, por exemplo, você entra em uma comunidade, né, tá? Aí tem lá pessoas que ajudam outras pessoas dentro da comunidade. Eles vivem 80 anos. Já reparou? Mais, né? Tanto assim, qual é o símbolo que o Carneiro Pedro tem na cabeceira dele lá? O preto velho. O que é o preto velho? Era o negão lá que ficava, né, incensando todo mundo para curar de doença. Tá? Okay? Se a gente começa as nossas sépirot por gevura, não, isso é meu, isso é para mim, é meu direito. Eu vou lá e vou tomar. De mim ninguém toma nada. Você conhece alguém assim? Quem é que conhece alguém assim? De mim ninguém toma nada. Sou mais eu. Todo mundo que começa de gevura é doente. No mínimo tem dor de cabeça. Tá? Porque a luz não volta. Você não faz o return again. É igual a água, né, Rabi? Se ela ficar parada,
O Luiz Carlos coloca aqui: ainda estamos em transgressão com a boca cheia de desobediência, como Adão estava atrás da moita. Adão estava desobediente mesmo atrás da moita. Tá? Então, esses 5 mundos não tem jeito, só que a gente sai de um mundo, a Neshoma sai de um mundo perfeito, a Neshoma está em um mundo perfeito, Yeridá. Ok, Baruch Hashem. Está lá, né? Eduardo, qual é a maior dádiva que a governança pode lhe conceder? Mais tempo aqui? Ok, você quer mais tempo aqui. Os irmãos aí, irmão Marcelo, qual é a maior dádiva que o Kadosh Baruch Hu pode lhe conceder? A existência. Peraí, deixa eu aumentar aqui. Fala. A existência? A existência. Baruch Hashem. Pô, todo mundo Baruch Hashem pro Marcelo e o UK. Pô, legal. É exatamente isso daí, a existência. Eu ter noção que eu existo. Porque as pessoas não têm essa noção. Tanto assim que elas querem comprar o carro mais caro, a roupa de marca, quer ser vista em um restaurante. É verdade. Você que viaja muito de avião, você entra no Finger, o Marcelo também, né? Entra pelo Finger, você vai passar pela primeira classe, depois classe executiva e vai para a sua classe que é econômica, não é isso? Você já viu a cara do pessoal que fica na primeira classe e na classe executiva? Quer ser visto. Hein? Como é que é? Conta aí, Marcelão. Conta aí, como é que é, pô? Né? Então, quando a mulher tá lá servindo champanhe na primeira classe, puta! Aí, eu tô de champanhe e você vai de laranja, né? Eu sei como é que é isso daí, né? Tá? Porque isso, a Nicole tá rindo lá no fundo. Mas isso é exatamente porque eu não conheço a minha existência. Eu preciso de externalidades para provar que eu existo, tá? As redes sociais, né? Então, por exemplo, qual é a frase mais errada que existe no planeta? Vamos ver. Irmã Lourdes, qual é a frase mais errada que existe no planeta que os filósofos se orgulham dessa frase? É o penso, logo existo? Penso, logo existo. Mas se você só pensa merda? Você não... Porra, então você não existe, porra. Você existe como merda. Só que você ainda não está enlatada. Já vai ser enlatada. E vai ser vendida. Né? Amo muito tudo isso. Dá essa lata de merda aí. Puta, eu amo muito isso. Entendeu? Esse é que é o conceito. Né? Então, a Neshoma, ela está em Yeridá. Pô, Baruch Hashem por isso. Ela está em contato com a existência. Porque só em Hatova a gente tem contato com a existência. Então, como é que a gente sabe que a gente tem contato com a existência? Aí é um conceito, até Paulo explora bem isso. Paulo explora bem esse conceito da existência. Tá? Então eu vou falar. Um dia vocês saberão que há mais prazer em dar do que receber. Essa eu não sabia, eu não me lembrava. Todo mundo sabia, né? O Vanderlei sabia? Você não é evangélico? Evangélico não estuda as crônicas de Rabi. Evangélico estuda cartas de Paulo, né? As cartas. Né? O evangelismo é um paulinismo. Tá? É um paulinismo. Tá? Bom, vamos lá. Então, como é que é? O que Paulo falou? Um dia vocês saberão que há mais prazer em dar do que receber. O que Paulo está falando? É um conceito cabalístico incrível do Ari Hakadosh. Lembre-se, né? Paulo estava lá 1500 anos antes de Ari Hakadosh. Mas ele já falava isso, porque é a escola de Hillel. Né? Então, significa que é com a nossa Ó Roser, com a luz de retorno, que a gente se conecta. Ó Roser aqui, ó. Tá vendo a Ó Roser aqui? A Ó Roser está ali. Tá? Nós não
imaginamos a força do retorno. Nós não imaginamos, porque a gente quer e guardar. Tanto assim que existe muito mais acumuladores compulsivos do que doadores compulsivos. É verdade. Hã? É verdade. Ok? Existe muito mais. Tá? Exatamente por isso. Porque nós estamos presos a querer reter o que a gente recebe. Tá? Então, é a minha fé. Olha só. O camarada tem capacidade de dizer que a fé é dele. Né? Ou você já não, a sua mãe já não falou a minha fé? Já. A minha fé em Maria é inquebrantável, que a Lúcia fala aí. Eu, com a minha fé em Maria, eu sou capaz de... É incrível. Tá? É o Deus para ir à nossa frente. Tá? Então, daqui, desse conceito, é que nasce lá a parábola do filho pródigo, que nós estudamos no GR10. Aí quem esteve no GR10 dá um thumbs up se aproveitou a instrução, né? Tá? Ele chega, né? A Neshoma chega, né? E ela fala, sabe? Eu quero experienciar o mundo. É um desejo da Neshoma, né? E lá o pai, né? Da parábola, né? Ele concede isso. O Berrina Chores, né? Tá? Então nós estamos sempre no Return Again, né? Aí nós vamos, obviamente, para Neshoma, Rua e Nefesh, tá? Agora, só que para que esse movimento... Né? Vamos continuar a ler, senão Então são 5 mundos. Vocês entenderam os mundos? Entenderam os mundos? Sim, senhor. Tá, ok, então existe o mundo da consciência. Existe uma consciência quântica, né? Tá? De experienciar os mundos inferiores. Isso está na consciência. Irmãos, enquanto vocês não entenderem que toda partícula quântica do universo tem uma instrução quântica objetiva, tá? Cada neutrino que sai do Sol, de Shamash, né? Cada neutrino que sai de lá tem uma instrução quântica para ser enviada no seu sistema solar. Tá? Ok? O Sol, ele gera uma distorção espaço-tempo. Tá? Todos os planetas no seu sistema solar, ele é dono de um sistema solar. Então tá assim que a gente chama de sistema solar. A gente não chama de sistema lunar. É verdade. O sistema é solar. Tá? Então, dentro dessa distorção, ele cria o quê? Ele cria Irmão, responda aí. O Sol cria sistema. Hã? Um sistema. Um Cli. Tá, ok. O Sol cria um Cli. Tá? Ó, o Sol, ele cria um Cli. Tá, então já deu para ver que a Menorá, né, é uma associação com o sistema solar também. Todos os planetas têm que estar olhando para o Sol. Por quê? Porque é do Sol que vem a luz para eles. Sim. Chega a luz do Sol em Júpiter? Chega. Chega em Plutão? Chega. Porque está no sistema solar. Está dentro do Cli. Tá? Então, o que eu tenho que criar nesse mundo? Eu tenho que ser um Cli. A luz chega e eu consigo criar aquela esfera iluminada à minha volta. E é interessante, naquela época não se sabia, não se era possível medir, né? Agora a gente consegue medir a quantidade de fótons, né, que nós emitimos, né? Vocês já repararam, por exemplo, essa câmera do iPhone 12 aí, ela é muito boa, né? Mesmo no escuro, ela consegue medir a sua luz. É verdade. Já reparou isso? Sim, senhor. Tá? Né? Aí, façam uma experiência dessa assim, bota o bebê no escuro, do lado do seu cachorro ou do seu gato, tá? E bote a câmera. Veja como o bebê vai aparecer muito mais claro na câmera, no i12, né, do que o cachorro ou o gato.
Porque ele emite mais luz, Rabi? Porque o bebê emite muita luz. Tá? O bebê é só luz, né, no início, tá? Ok? Então, isso é importante. Então, só que para essa Neshoma experienciar o Olamim, aqui os mundos inferiores, né, precisa de um Nefesh, precisa de um corpo animal. Tá? Como é que eu vou experienciar, por exemplo, você quer pular carnaval em uma escola de samba, tá? Muito bem. Você vai chegar lá, descer da arquibancada e sair dançando com o pessoal? Não. Não, você vai ter que fazer parte de um grupo. Não, de uma ala. Ala, ok. De uma ala. Essa ala tem uma alegoria. Uma alegoria, uma fantasia. Não é verdade? Essa ala desfila de um jeito, as baianas desfilam rodando, né? Enquanto que os outros, né, a linha de frente desfila daquele jeito lá, né? Abrindo ala, né? Não tá? sei que é aqui. Ok? É a mesma coisa aqui, tá? Essa Neshoma, ela deseja ter uma experiência no mundo inferior. Ela ainda não tem Nefesh, tá? Mas ela vai buscar a vibração síncrona que ela está necessitando. A sua Neshoma, ela disse, não, eu tenho que me ajustar com experiências, né? Quer dizer, eu tenho que aumentar o meu Or-Roser, né? Com essas experiências. Nós estamos aqui para aumentar o Or-Roser, tá? Ok? Então, aí, essas instruções quânticas que estão na Neshoma vão buscar a vibração que está no Nefesh, tá? Por isso que lá no Return Again, que nós estamos estudando no G150, né? O que a gente vê? Existem os bebês normalmente nascem sem Neshoma, tá? Não é na hora, né, que o espermatozoide invade, né, o óvulo, né, que a Neshoma ela chega. Tem um espaço de 40 dias, tá? Onde aí vai ser não vai ser nem mais esperma nem mais óvulo, né? Já vai ser um embrião, tá? Quem começa a vibrar é o embrião. Então, durante 40 dias ele ainda não está vivendo, tanto assim que se o aborto está dentro dos 40 dias, não é aborto, tá? Porque não teve conexão ainda com a Neshoma. Agora, pode ser que depois de 40 dias também não tenha, tá? Também não tenha. Pode ser, até os 7 anos de idade, a criança pode, inclusive, ter mudança de Nefesh, tá? Okay? Então, as crianças, né, que têm esses problemas físicos, né, autista e etc., o que é, né? É assincronismo, né, entre Nefesh e Neshoma. É tudo quântico. Na hora que o espermatozoide entra no óvulo e gera e fecunda, né, aí passa a ser um embrião, né? O embrião ele começa a vibrar, ele começa a se colocar à disposição. Então você entra com o seu smartphone no shopping center, tá? Okay? Então de repente aparece, né, na sua tela lá, né? Conecte-se ao Wi-Fi do shopping. Já teve isso com você? Sim, senhor. Tá? Isso é comum, né? Aí você quando vai viajar e chega lá na sala de espera, né? Você viajou Swissair, né? Fui de TAP. Foi de TAP. Tá? Então você chegou lá na TAP e perguntou qual é a senha. É verdade, para eu conectar. Você não pediu? Pedi. Você pediu a senha. Tá? Então, é isso que ocorre aqui, ó. Tá? Para eu poder descer. Vocês estão entendendo? Estão aproveitando? Porque é uma instrução cabalista, tá? Então vocês têm que... Hã?
Muito, Rabi, aproveitando muito. Vocês têm que ver como é que a gente estuda em loja, porque isso é maçonaria. Tá? O que vocês regulares fazem de ficar botando papel dentro de saco, isso aí não é maçonaria nunca. Tá? Tirar a Torá do centro da loja e botar a Constituição brasileira, isso não é maçonaria nunca. Você entendeu? Tá? Então vamos lá. Então, tem 125 degraus. Tá? Esse tempo são 125 degraus. Cada degrau é um íon. Tá? Então são 125 dias, anos. Como é que funciona isso daí? Não, são 125 íons. A gente não sabe o que é íon nesse mundo. Nesse mundo não tem relógio da Rolex que patrocina a Roland Garros. Não, como é que é? Wembley. Não tem. Né? O Wembley parece que é propaganda da Rolex, né? Tá? Okay? Só da Rolex lá. E vai ver que lá ninguém tem Rolex. Tá? Ok? Esses 120 são 125 passos. São 125 conexões. Tá? Significa o quê? Que pelo menos 125 instruções quânticas que estão na Neshoma vão querer atuar nesse mundo daqui. Tá? Então a irmã Lourdes, ela sabe que, eu não sei, mas ela deve saber, né? Eu acho, né? O que é ser portuguesa e católica. Aí tem que pegar português e católico, que foi como ela definiu, né? O título da vida dela, né? Tá? Tem que fragmentar isso daí. O que um católico faz, né? Quais são as instruções que um católico tem que seguir? Quais são as instruções que um português tem que seguir, né? Tá? Por exemplo, português, eu sei que português adora o tal do porco assado. Não é isso, irmã? A irmã comeu muito porco assado? Não, Rabi, na minha casa era mais polvo e bacalhau. Polvo e bacalhau, ok. Bem português também. Bem português também. Tá, ok, bem português. Então, bacalhau tudo bem, o polvo é que corta o polvo. Tá? Então, essa é a instrução. Todos nós temos 125 instruções para dar conta. 1 mais 2 mais 5, 8 Shemini, que nós temos que ir above nature, tá? Então, esse 8 que aparece aqui, Shemini, eu tenho que ir above nature, tá? Então, a irmã, ela tem que ir acima de ser católica e portuguesa, tá? Eu luto contra a soberba, vocês sabem disso. É uma luta, um negócio incrível, né? Sabe? Às vezes, o irmão pergunta uma coisa, né? Eu paro para respirar, né? Então, existe essa conexão que, na realidade, é a Neshoma que escolhe aonde ela vem. Isso aí que é o problema. Tá? Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que analisar o tempo inteiro, né? A gente tem que o tempo inteiro estar tentando fazer uma lista de quais são esses 125 desejos da alma que nós queremos realizar nesse mundo. Agora, realizar desejo é uma coisa interessante. O irmão tem que ter a experiência nos 125, ou menos, se ele quiser, nos 125. O problema não está no desejo, está na quantidade do desejo. Tá? Gostar de povo não é errado, tá? Mas o certo é gostar e dizer, isso eu não posso porque não é caché. Aí você se alimentou do povo, não comendo o povo. Interessante isso, né? Tá? Então o problema não é o desejo, mas a quantidade do desejo que eu tenho que praticar. Muito bem. Aí, porque nos 125 degraus estão os 613 desejos em cada degrau. Os 613 desejos são as mitzvot, tá? E assim por diante. Isso significa que tudo está calibrado e inserido de cima para baixo, tá? Então, o que é estar inserido de cima para baixo? As minhas instruções quânticas é que vão entrar no DNA. Vocês estão entendendo, irmão? Irmão, me deu um certo trabalho
colocar de forma diagramática esse texto. Esse texto, ele é difícil, Sim, tá? senhor. Que é um texto do Yehuda Ashlag, tá? Aí o que vai acontecer? Vai acontecer que no mundo que eu estou, eu vou estar o tempo inteiro sendo levado para pesar esses desejos. O tempo inteiro, tá? Pô, ontem eu bebi demais. Agora tem o cara que bebe demais, não tá nem aí, toma engove. Hã? Verdade. Não é verdade? Sim. Tá? Tá? Pô, eu tô duro, tô totalmente duro. O que eu tô ganhando não dá para sustentar minha família e o meu vício de bala 12 e morena cor de jambo. Ah, então eu já sei como é que eu vou fazer. Eu vou me acertar com o fornecedor. Parábola de Rabi, né? Amanhã eu vou chamar aqueles que vendem coisas para a companhia e dizer, doravante eu quero 10% de tudo. Isso, Rabi não colocou isso na parábola? É, legal, né? Tá tudo lá, né? É que a gente não entende isso. Porque não é que Rabi não explicou direito. Rabi deve ter explicado super bem. Ele era levita e era rabino. Deve ter explicado super bem. É que quem escreveu, né, o primeiro evangelho é dito que é de Mateus, do ano 66, 67, ninguém esteve nas instruções de Rabi. Tá? Tá, ok? Então Mateus falou para alguém o que ele ouviu. E alguém botou no papel o que ouviu de alguém que ouviu e já interpretou. E a gente sabe que todo tradutor é um traidor. Verdade. Tá? Então, tá? Mas ele deve ter explicado super bem. Tá? Então, essa é a questão. O meu DNA, o tempo inteiro está cobrando esse pesar. Eu estou pesando. Agora, se não pesar direito, o que acontece? Lembre-se, irmãos, a Torá, o que precede a Torá? O que precede a Torá para a humanidade? O que precede a Torá? Hein, irmãos? Aí, o irmão Vanderi, o irmão Ladislau, o irmão Osnei, o irmão Tiago, o irmão Marcelo, o irmão Marcos. O que precede a Torá para a humanidade? Hã? O livro dos mortos? O livro dos mortos. Está aqui, ó. Livro dos mortos. É que o nome está errado, porque a gente faz assim, o livro dos mortos, e bota todos esses símbolos egípcios, aí diz, não, isso é pecado, isso é macumbaria. Não! Nós saímos da onde? Do Egito. Do Egito. Sim, senhor. Tá? Então, quem saiu do Egito, aquele povo que saiu do Egito, os 600 mil pés, né, que saíram do Egito, mais o Erevirava e os animais kasher, né, eles tinham o que na cabeça? O livro dos mortos. O livro dos mortos. Isso, é. Tá? Aí eu pergunto para vocês, aonde foi que o cristianismo primeiro se estabeleceu? No Egito? No Egito. É. Tanto assim que Ísis, Osíris e Horus é Jesus, Maria e José. É verdade. Mesma coisa. Tá? O cristianismo voltou para suas origens. É. Tá? É só você ver o conselho dos cardeais. Como o cardeal se veste, aquele chapéu do cardeal. Olha o chapéu do cardeal aqui, ó. É igual um sacerdote egípcio. Né? É igualzinho o sacerdote egípcio. É que os egípcios, os cristãos, voltaram para o Egito. Porque era mais fácil de explicar. Nós sabemos quem é Horus. Nós estivemos com Horus. Nós vivemos com Horus. Mais fácil. Tá? Então é isso daqui. Agora, qual é a grande questão diária que nós temos que nos lembrar? Tá? Então eu estou dizendo que o tempo inteiro é o nosso DNA que faz essa checagem. Tá? Por exemplo, vamos lá, você entra no shopping. Aí tem lá o Wi-Fi do shopping, não tem? Sim, senhor. Tem o Wi-Fi do shopping, tá? Mas quem é que checa se você está recebendo o sinal e processando o sinal?
o seu telefone. É o smartphone. Olha o smartphone aqui, ó. Aham. Essa ferramenta, né? Essa é a ferramenta. Aqui é a biblioteca de aplicações. Ferramenta não, veículo, né? É o veículo, né? É o hardware, né? Tá? Vocês entenderam? Tá? Então, aí tem uma hora que lá fica com pouco pauzinho, né? A culpa é do Wi-Fi do shopping? Não. Não, é o seu celular Que não tá pegando. naquela região não está pegando direito, tá? Mas é uma questão da função do seu celular. Então, o tempo inteiro nós temos que estar analisando esse sinal, tá? Agora, quando a gente não analisa e esse sinal, a gente perde o sinal, o que acontece na nossa vida com os nossos desejos? Quando a gente vai além, né? Quando a gente perde a conexão, né? O que está escrito aqui? O que acontece quando a gente faz essa balança, né? O que acontece quando o nosso coração está mais pesado do que a pluma de Mahatma, né? Você desalinha, né? Você, Hã? você sai da frequência, você para de Então, no livro dos mortos é colocado que existe um animal que é comedor de alma. Aham. Ele é comedor. Tá? Você é comido, você desaparece. Você perde a conexão. Sim. Tá?